Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí que vai jogar na segunda contra o Flamengo terá uma mudança importante no time titular. Vamos falar também do atacante Soteldo. O Vasco está analisando essa possibilidade, está de olho na contratação do jogador. O Santos está tendo um problema de renovação de contrato com o atleta para contratar ele em definitivo e o Vasco está de olho, está querendo sim um Soteldo. Vamos falar disso. Vamos falar também aqui do Andrei Santos e do Marlon Gomes, que já tem data marcada para voltar a jogar com a camisa do Vasco após a eliminação aí da seleção brasileira sub-20. Fique até o final, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. A gente tá de volta postando vídeo aqui todo dia. Se inscreve aí, deixa o like para fortalecer bastante. Falta pouco pra gente chegar a 200 mil inscritos. Dá essa moral aí pra gente atingir essa marca muito importante nesse ano de 2023. Bom, pessoal, o Vasco vai jogar somente aí na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Flamengo no Maracanã. Mando de campo é do Vasco, né? E com certeza a gente espera uma vitória. Fato é de que o Vasco não é favorito para esse jogo. O Vasco vem jogando muito mal no Campeonato Brasileiro e o técnico Maurício Barbieri terá que fazer algumas alterações no time do Vasco, tanto por jogadores que estão retornando à equipe, muito possivelmente o Pedro Raul será titular de volta aí ao time do Vasco, ele que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza, está de volta ao time titular. E também devemos ter uma outra alteração no time do Vasco, que é a entrada do Carabarral no lugar do garoto Barros. Barros sentiu um desconforto muscular e não deve jogar o Clássico dos Milhões aí na segunda-feira, e o argentino Carabarral deverá ser o seu substituto nessa partida. O jogador fazendo aí a sua estreia como titular no time do Vasco, né? Os jogos que ele entrou não mostrou nada demais, né? O torcedor vascaíno não gostou da contratação do Carabarral e vamos ver agora como que vai ser a postura do jogador como titular, né? Um jogador bem lento, que errou muitos passos, principalmente aí na sua estreia, naquele jogo dramático, aquele jogo melancólico lá em São Januário contra o Bahia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e agora ele será titular. O jogador que quando chegou ao Vasco tinha feito apenas, se eu não me engano, 2 partidas nessa temporada com a camisa do Santos, e com certeza é um jogador que não caiu nas graças do torcedor vascaíno. Vamos ver como que vai ser realmente essa situação, ver como que vai ser o futebol do Carabarral no Clássico contra o Flamengo. Gol contra o Flamengo ele já tem no seu currículo, quando vestia a camisa do Santos ele marcou um golzinho ano passado. E muito possivelmente o time do Vasco que vai enfrentar o Flamengo na segunda-feira deverá ser o Léo Jardim, Pumita Rodrigues também voltando ao time titular do Vasco, ele que ficou no banco de reservas, não foi por lesão, não foi por suspensão, foi por opção técnica do Maurício Barbieri, está de volta ao time titular, a zaga com o Capasso, bem, vamos ter a volta do Bambu, porém eu acredito que o Manuel Capasso deverá ser mantido no time titular do Vasco, jogando ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com o Jair, Galaza, Carabarral, o ataque com Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai enfrentar o Flamengo aí na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite no Maracanã, jogo com transmissão somente do Premier Clubes. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias do Vasco. O Vasco pode enfrentar o Cuiabá pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro em Manaus. O jogo está marcado aí para o dia 26 de junho e é válido pela 12ª rodada aí do Brasileirão. O torcedor do Vasco que é de Manaus pode começar a se preparar aí torcendo para que seja confirmado aí a partida no dia 26. O torcedor vascaíno com certeza vai lotar o estádio e empurrar o Vascão para vencer o Cuiabá, né? O adversário direto ali na luta pelo rebaixamento, e a gente espera que o Vasco até lá consiga já estar fora da zona, né? Mas tudo é possível, o Vasco vem jogando muito mal. Torcemos bastante para que o Vasco saia logo dessa zona do rebaixamento. Hoje também tivemos uma outra notícia importante aí para o time do Vasco, né? Após a eliminação da seleção sub-20 no Mundial, os jogadores Marlon Gomes e Andrei Santos deverão retornar ao time do Vasco, não para a partida contra o Flamengo, e sim para o jogo fora de casa contra o Internacional na rodada seguinte. Muita gente até acreditava que eles poderiam enfrentar o Flamengo já na segunda-feira, porém isso não vai acontecer devido ao período mínimo de horas necessárias para um descanso que a CBF impõe ao Campeonato Brasileiro, aos times aqui do Campeonato Brasileiro, e o Marlon Gomes e o Andrei Santos deverão retornar ao time do Vasco somente na partida contra o Internacional. Jogadores que foram importantíssimos para a seleção. Infelizmente, a seleção brasileira não conseguiu superar
enfrentar Israel, que acabou se classificando para as semifinais aí do Campeonato Mundial de Sub-20. Para você, torcedor, você acha interessante as voltas do Andrei Santos e também do Marlon Gomes? O contrato do Andrei está perto de se encerrar e o jogador deverá retornar ao Chelsea, mas o Marlon Gomes é jogador do Vasco e o técnico Maurício Barbieri vai ter que achar uma vaguinha para ele nesse time titular, meu amigo. Joga com o Jair, o Marlon Gomes e mais um jogador ali no meio campo, porque o Marlon Gomes tem que ser titular do time do Vasco, jogando na dele, na posição dele, a posição que ele vem atuando na seleção brasileira. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, vamos falar de reforços. De acordo com o Central da Bola, o Vasco planeja buscar até 6 reforços nessa janela de julho, e as posições que são mais carentes no momento são aí a de um volante, com certeza um primeiro volante, um meia amador, um ponta esquerda e também um centroavante. Essas são as posições que o Vasco entende que são as mais carentes no nosso elenco. Também pode existir uma possibilidade do Vasco buscar mais um zagueiro aí no mercado. Vale ressaltar que o zagueiro Lianco é um sonho antigo do Vasco e o jogador vai ficar livre no mercado agora também nessa janela e pode, quem sabe, fechar com o Vasco. É um jogador aí, como eu disse, é zagueiro fora dessa lista aqui de possíveis reforços, posições que o Vasco busca no mercado. Obviamente o torcedor clama, sonha com um camisa 10 e até agora não temos nenhuma novidade de quem será esse camisa 10, né? Até o momento a gente sabe que o Vasco vem encontrando inúmeras dificuldades aí no mercado. Várias informações confirmam que o Vasco está tendo problemas internos, problemas aí com grana da 777 Partners, tá devendo muita gente e o torcedor fica sem saber realmente o que está acontecendo dentro do Vasco. Vários protestos aí aconteceram durante essa semana passada. O Paulo Brax veio, falou de algumas coisas e algumas questões em entrevista coletiva, porém o mistério continua. A gente não sabe realmente a fundo o que está acontecendo dentro do Vasco, qual será o orçamento do Vasco para contratar jogadores agora nessa metade do ano, assim que abrir a janela de transferência. O torcedor espera que venha grandes jogadores importantes para ajudar o Vasco a se livrar de vez do rebaixamento e beliscar alguma coisa maior no Campeonato Brasileiro. O torcedor escolheu a SAF para o Vasco nunca mais ser rebaixado e o Vasco parece que dá mostras que vai voltar para a segunda divisão, pelo que a gente está analisando, pela teimosia tanto da diretoria e também da 777 Partners em manter o nosso treinador Maurício Barbieri ainda no comando técnico do Vasco, e o principal ponto é as péssimas contratações que foram feitas pelo Paulo Brax, jogadores fracos que estão aí rebaixando o Vasco mais uma vez. Se não contratar certo, se não acertar nas contratações, o Vasco vai cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E seguindo com as informações aí do Central da Bola, o Vasco está de olho aí no impasse entre o Santos e o Tigres e passa a ter o interesse aí no atacante Soteldo, jogador venezuelano, está aí no Santos, que pertence ao Tigres do México, porém o Clube Paulista tenta negociar em definitivo a compra do jogador, mas o Tigres do México está dificultando bastante a situação para o Santos, né? O Santos teria feito uma proposta de 20 milhões de reais para contratar em definitivo o Soteldo. Essa proposta teria sido recusada pelo Tigres e o Vasco está analisando aí, está de olho nessa possibilidade. Pode ser, quem sabe, tenhamos alguma novidade aí do Soteldo. Se ele vier, com certeza será o camisa 10 que o Vasco está buscando no mercado. É um jogador caro, eu tenho minhas sérias dúvidas se o Vasco realmente vai contratar o Soteldo, se tem algum interesse realmente nesse jogador, porque diariamente vários nomes são especulados, mas como o nosso canal tem que trazer as notícias que aparecem no dia, a gente está trazendo aqui essa informação de que o Vasco está analisando a possibilidade aí de contratar o Soteldo e está bem atento a esse impasse entre o Santos e o Tigres. E para você, torcedor, você acha que seria interessante o Vasco contratar o Soteldo? Jogador muito interessante, vem de uma gravíssima lesão, porém é um jogador que aqui no Brasil ele joga muito fácil, né, cara? Ele deita aí, joga muito bem. Fez o Soteldo jogando um time muito encaixado, um time que joga em prol dele, ele vai se sobressair muito, assim como ele mesmo fez com a camisa do Santos anos atrás. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.